Fala galera, muito bem-vindos a mais um Anchor Point, o podcast do Layer Lemonade. O convidado de hoje é Felipe Consoni, motion designer de Caxias do Sul e sócio da Acervo Estúdio Criativo, um estúdio que desenvolve trabalhos de motion, web e graphic design. Eu tive um probleminha aqui no início do áudio original, então eu estou refazendo essa introdução aqui em off, porque eu perdi um pedacinho do início, então vocês talvez sintam uma diferencinha entre o início desse áudio e o podcast em geral, tá? Então, sem mais enrolação, vamos cair para o podcast direto. Hoje... Extraordinariamente, Hoje, extraordinariamente, o Lameck Félix não está participando conosco do podcast porque está rolando uma festa do lado da casa dele e ele não consegue gravar. Eu tenho quase certeza que ele foi para a festa também. Provavelmente ele estava na festa enquanto falava isso para mim. Por isso que não veio. Não vai dar para participar, então... Porque tá rolando uma festa no vizinho. O cara, na verdade, tá lá enchendo a cara. Dentro da piscina. Mas, dentro da piscina. Então não tem nada não. Estamos aqui gravando o nosso podcast. Felipe, muito bem-vindo, cara. E valeu demais por você estar aqui conosco aqui nesse podcast. Poxa, obrigado pelo convite, né? Foi não esperado, mas eu gostei. Vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Para começar aqui o nosso podcast, para quem não sabe, eu sou o Dian Chanassa, né? Porque eu sempre me esqueço de me apresentar. Mas para começar aqui costumeiramente o nosso podcast, eu gostaria que o Mr. Felipe contasse um pouco para a gente aí, para a galera que está ouvindo, como é que você começou com motion, como é que você caiu nessa praia aí? Porque geralmente todo mundo que começa, eu faço essa pergunta, Felipe, porque geralmente todo mundo que começa com motion não tinha intenção de começar com motion. Isso é verdade. Sonhei que era motion designer. Não, geralmente o cara tá ali no mercado, é editor, às vezes é um designer, às vezes é um ilustrador e acaba entrando. Então, como é que foi como é que você chegou nessa carreira de motion designer aí? Conta pra nós aí. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu cursava um curso chamado Tecnologias Digitais, que é um curso que só tem aqui. Eu nunca vi em outro lugar. Eles inventaram aqui e ele é uma mistura de design, games, audiovisual, programação. É uma Tecnologias digitais? Tecnologias digitais. Qual faculdade? Essa faculdade de Caxias do Sul? Como é que é? Ou é na Federal do Rio Grande do Sul? Universidade de Caxias do Sul, aqui mesmo. Universidade de Caxias do Sul. E a ideia... Qual ano que foi isso? Desculpa. Foi em 2009, eu acho. 2009, caralho. Faz tempo. E, enfim, daí lá nesse curso era uma bagunça, tu aprendia de tudo. Só que tu aprendia muito pouco de tudo. Então, no fim das contas, eu não sabia nada. Aí, por acaso, eu consegui... Naquela época, eu gostava muito de 3D. Eu gostava de modelar, gostava de fazer o render bonitinho. E aí, daí eu me puxava pra caramba e um professor me indicou numa agência pra fazer 3D. E eu fui trabalhar nessa agência de estagiário. Só que não tinha muito trabalho de 3D lá. Eles queriam ter alguém dentro, mas não tinha direto. Então eu tinha muito tempo para estudar. Eu fazia uns 3Ds, eu começava a fazer uns jogos, até que chegou um momento em que me pediram para editar uns templates de After Effects. E aí, os velhos templates. Os templates comprados. E aí fui eu lá desbravar como que editava os templates. Tudo na raça, assim, né? Não fazia ideia de como fazia. E foi isso, eu fui mexendo em template, fui aprendendo a mexer position, scale, colocando uns keyframe e até que eu fui demitido. Deu uma merda, fui demitido. Não foi minha culpa, que fique muito claro. E aí, fiquei um tempo desempregado e apareceu uma vaga, tinha uma outra agência que queria um cara para 3D. Aí eu fui lá, fiz a entrevista e no final das contas o cara queria alguém para fazer vídeo. E ele nem me pediu portfólio, nada, foi muito estranho. Mas no fim que eu acabei entrando e pegando as broncas de editar VT comercial, de propaganda, de comércio. Mas editar mesmo ou fazer a computação gráfica desses VTs? Não, era vinheta. Vinheta animada, assim. Às vezes tinha umas captações, mas ia tudo pra TV. Qual que é o... Caraca, velho, minha memória. Qual que é o termo? É bem... Clichê? Não, publicidade para TV, tem um nome para isso. É varejo.
É varejo, Varejo. né? Bem varejo, então, né? Eu fazia propaganda, valores, o patrão enlouqueceu. Eu fazia todas essas coisas horríveis, assim. Tanto é que eu passei, acho que, 1 ano e meio lá naquela agência e eu não consegui tirar um trabalho de portfólio lá, né? Porque... E é isso que é foda, né, cara? Quando trabalha com varejo é complicado sair portfólio, né? Nossa. Isso é uma das grandes broncas que eu tenho, assim, com relação à nossa profissão. Pelo menos no Brasil, eu não sei como é que é lá fora. Eu nunca trabalhei no mercado. Já fiz freela para fora, mas eu nunca trabalhei com o mercado fixo, né, dos Estados Unidos, por exemplo. Eu não sei como é que é lá. Mas aqui no Brasil é foda, né? A gente trabalha para a parte do varejo, realmente praticamente não sobra nada, né, cara? Muito ruim. Tinha dias que chegava um pedido de VT ao meio-dia, só que tu tinha que entregar na TV às 4 horas da tarde. Então, Pois é, como é que faz? Então tu imagina o que saía em 4 horas, né, meu? 4 horas. 4 horas é tempo de você... Nossa senhora, 4 horas eu tô pensando no que eu vou fazer ainda, cara. Pois é, era um negócio absurdo. Mas pelo menos o cara aprendeu o workflow, a trabalhar rápido, aprendeu o after de fato. Então, pelo menos alguma coisa o cara aprendeu ali. Né? Essa é a vantagem do varejo, né? A gente aprende a ter ritmo. Aprende a virar uma máquina. Você trabalha... aqui em Goiânia a gente costuma falar que a gente frita pastel, né? vai soltando os pastéis. Feitinho assim, na hora. Feito na hora, não tem dessa de briefing, não tem porra nenhuma. Os caras te mandam as cartelas e você cai em cima que nem como se estivesse fritando um pastel. Não dá tempo de ficar olhando ali pra massa e firulando, sacou? Você solta do jeito que tem que soltar. Pois é. Que é um problema, né? Convenhamos. Eu não curto muito esse workflow, não. Acho que ninguém curte, né? Só tá ali quem precisa mesmo. Mas como é que você se tornou sócio da Serbo aí? Aí eu passei 1 ano e meio ali, daí eu já tava querendo sair, né? Porque eu não aguentava mais o varejo lá. E aí tinha um amigo meu, que já conhecia de anos, e ele conhecia o meu trabalho, e ele tinha aberto a Serbo Studio. Ele mais 3 sócios tinham aberto a Serbo. E só que um dos caras, que eram 2 programadores, um designer gráfico e uma administração. O negócio deles era fazer web. Mas eles queriam dar uma viajada, eles queriam partir para o audiovisual, eles queriam fazer coisas diferentes. E daí um dos programadores descobriu que não queria ser programador, que ele queria ser fotógrafo. Caraca. Daí ele saltou fora da barca. Tudo a ver. Tudo a ver. Ele tá programando até hoje, sem querer dizer nada. Mas... E aí ele me convidou. Tipo, não tá afim de fazer parte aí? Daí eu, olha, pior que tô. Vamos entrar de cabeça nisso aí. Massa demais. E como é que tá? O estúdio de vocês existe há quanto tempo? Mesmo contando assim o tempo que você ainda não estava presente e tal, tem o quê? Uns 10 anos? Não, mas tá louco, vai fazer 3 agora. 3? 3 anos, a gente é muito novo. Então eu entrei, a empresa tinha uns 6 meses. Legal. Mas que bom que você entrou então tão cedo na empresa, né? Porque daí você já pegou eu não perdi muita coisa, assim. Porque você também participa da construção da empresa, né? Parece que quando a gente entra numa empresa que já é muito consolidada... Não tem voz, né? Você não tem... Mesmo que você tente ter, a empresa já tem uma certa assinatura às vezes, né? Você não consegue mexer em muita coisa. Às vezes quando você entra quando ela é um pouco mais jovem, você consegue juntar sua voz à galera ali e direcionar a empresa com certa direção, um certo ponto, às vezes, que ela não chegaria se você não estivesse dentro do contexto, né? Pois é, eu entrei bem no ponto em que a gente estava tentando conseguir cliente justamente para a empresa existir, né? Ter os primeiros clientes. Aí vai atrás de amigo que tem pai que tem empresa, amigo que tem empresa e olha, funcionou no início. O primeiro ano ali foi suado, não ganhava praticamente nada, né? Era tudo para sustentar a própria empresa. Mas aí no segundo ano já começou a fluir bem mais, a empresa já começou a dar um lucro bem legal e terceiro ano estamos a 1000. Lembrando para a galera que está ouvindo, às vezes para quem não tem muita experiência de mercado, que geralmente no Brasil uma empresa, para ela ser sólida, ela tem que ter mais de 5 anos de mercado, né? Basicamente em qualquer setor, uma empresa, se ela conseguir passar pelos 5 primeiros anos, pelo 5º ano de vida, ela é uma empresa que tem futuro, vamos dizer assim, né? Eu sei disso porque eu já fui comerciante antes de ter estúdio, antes de ter o Layer Lemonade e tal. Eu já fui lojista, trabalhava com loja e eu vi muita coisa abrir e fechar do meu lado, assim, meses, saca? Os caras abriam, ficava 1 ano, fechava, abria, ficava 2 anos, fechava, abria, ficava 3 meses, fechava. Então,
existe um tempo de maturação, né, de uma empresa, que geralmente é 5 anos. Se vocês passarem a linha dos 5 anos sem quebrar, né, sem fechar as portas, foi embora. Aí é sucesso. Vocês não, aí é sucesso. Aí não tem mais, tipo, beleza, às vezes não pode ficar, pode até não ficar milionário, né, e ficar muito rico, mas pelo menos a empresa ela tem uma base mais sólida, porque ela vai ter crédito na praça, né, porque ela já tem 5 anos de duração, então ela tem crédito na praça. Ela provavelmente já vai ter uma carta de clientes, no caso de um estúdio como o de vocês. Então as coisas, elas, começam a formar essa base, que é a base, no caso de um estúdio de motion, de design web, a base que vocês precisam ter, né? Vocês precisam ter precisa ter uma segurança, né? Precisa ter uma segurança, não tem jeito. Inclusive, isso é uma parada que eu queria até conversar com você, porque você está em Caxias do Sul, que aí é nordeste ou noroeste do Rio Grande do Sul? Nordeste, perto da praia. Nordeste, é perto da praia, é perto de Torres, né? Você está aí. Caxias do Sul não é uma cidade grande, é uma cidade de porte médio. Porte médio, sei lá, não dá para comparar com uma cidade de São Paulo, porque São Paulo é meio sem noção. As cidades de porte médio lá são maiores que Goiânia, né? Aqui tem 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. É uma cidade, cara, 500 mil só, achei que ainda era maior. 500 mil. E eu acho que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, hein? É a segunda maior? É maior que Passo Fundo, então? Eu acho que é. Pois é, engraçado isso. A geografia não é o nosso forte, né? Bom, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você não está numa capital, certo? Você está numa cidade e todo mundo acha que para você ser um motion designer, ganhar dinheiro com motion e às vezes para ter um estúdio de motion, você acaba precisando ir para uma capital. Porque, cara, é inúmeras as pessoas que chegam para mim e falam: cara, eu trabalho numa agência de motion, uma agência de motion não, uma agência ou uma produtora, mas é uma cidade desse tamanhozinho, uma cidade pequenininha e tal. E tipo, os clientes pagam R$100, R$200, R$500 por uns jobs assim, que dá muito trabalho e tal. Então, como é que vocês conseguem sustentar a empresa? Né? Como é que vocês conseguiram isso? Né? Vocês têm clientes de fora do estado? Ou vocês trabalham só com clientes da cidade? Vocês trabalham com clientes do caso do estado inteiro do Rio Grande do Sul? Ou vocês conseguem ter uma carta de clientes que vá além do estado para sustentar isso? Porque, cara, é uma estrutura, né? A estrutura custa dinheiro, a gente sabe com certeza. Disso, né? Como é que vocês fizeram esse molejo aí nesses 3 anos? Como é que vocês conseguem manter essa estrutura trabalhando com essa área, que é uma área né, do campo criativo digital, motion, web e design? É uma área que exige cliente ali do lado o tempo todo, né? Sim, tem que ter dinheiro fluindo o tempo inteiro. Eu sempre trabalho vendendo, né? A gente tem sorte, assim, vamos dizer que não é só motion, né? Se dependesse só do motion, eu imagino que seria mais difícil de se sustentar. Mas como a gente tem ali o web e o design gráfico, somando tudo, aí dá bom, sabe? Dá força para o negócio. Principalmente lá no começo. Lá no começo era praticamente só o web e design. Aos poucos que foi entrando os trabalhos de motion, de animação. Agora a gente está se consolidando bem, está aparecendo bastante gente procurando a gente. Porque o motion parece que ainda não é muito conhecido, né? Apesar de pra gente ser uma coisa muito familiar, parece que ainda não é uma coisa muito... Não é tão difundido quanto a gente acha que é, né? Exatamente. Para que a gente está no meio aqui, né? E fica parecendo que né? Todo mundo só vê motion e tal. Beleza. Todo mundo realmente só vê motion. Onde a gente vê animação, tem motion design junto. Mas os clientes não têm essa percepção, né? Às vezes o cliente ele nem sabe, inclusive isso é um trabalho que a gente tem que fazer, às vezes a gente já teve que fazer aqui, por exemplo, em Goiânia, de chegar nos clientes e falar assim: você conhece isso aqui? Sabe? Você sabe o tanto que isso aqui que isso aqui é bom para divulgar a sua marca, às vezes na internet, eles não sabem, às vezes na TV, sacou? Às vezes o cliente não sabe, né? Então talvez isso explica, talvez não, isso na verdade isso explica muito o porquê do motion às vezes ser um pouco menor do que, por exemplo, do design e web, aí no caso de vocês, né? A gente conseguiu aqui uns clientes da cidade mesmo, sabe? Mas de marcas grandes. Como eu trabalhei em agências antes e fazia freelancer também, aqui em Caxias não tem gente que faz motion, tirando nós. Tipo, tem umas agências que dão aquela enganadinha básica, né? Mas um motion assim de qualidade não tem outra pessoa que faz. Por causa da cidade pequena e tudo mais. E então a gente vendeu muitos trabalhos para as agências mesmo.
Não, às vezes nem era diretamente para o cliente, era para a agência que fazia o intermédio. E aí a gente foi conseguindo trabalhos assim no começo. Aí agora, como a gente já tem um portfólio, tem uma carta de clientes ali, tem clientes mensais que às vezes a gente consegue fazer um trabalho de motion em cima, e aí vai crescendo. Tu falou aí no começo que você meio que tinha um flerte com 3D, né? Eu tinha. Você tem ainda, né, velho? Você trabalha ainda com 3D, né? A gente terminou. Terminou? A gente teve um relacionamento conturbado, a gente terminou. Você trampava com o quê? Com 3D Max ou Maya? Então, eu usava o 3D Max, e provavelmente esse foi meu erro. Porque é um programinha miserável. Eu falo isso pra todo mundo e ninguém bota fé. Eu falo, 3D Max, ó, galera, não vai pro 3D Max e tal. E os caras, não, 3D Max. Gente, ó. Não sei, é que foi o que eu aprendi na faculdade, né? Então foi o que eu segui usando. E aí eu passei muito tempo usando ele e aí ficou tarde pra eu mudar. Eu acabei ficando com uma certa preguiça de aprender de novo. E aí eu fui perdendo, assim, essa vontade do 3D. Eu tava achando as coisas muito difíceis. 3D Max travava muito. E aí quando eu comecei a mexer no After 2D, aí eu me entendi muito melhor. Assim. E só fazendo um adendo aqui, né, que não estou falando que o 3D Max é um software ruim, viu, galera? O 3D Max é um software já consolidado, mas ele é um software extremamente burocrático, se você comparar ele com o Cinema 4D para motion design. Se você quer animação 3D, se você quer animação 3D de verdade, você tem que trabalhar com Maya, ponto final. Se você quer motion design 3D, você deveria ir para o Cinema 4D e não para o 3D Max, né? Então, na verdade, é só isso que eu quis dizer quando eu falava, não vai para o 3D Max, porque realmente... muita gente faz trabalho muito absurdo no 3D Max. Faz. É uma galera mais assim, das antigas, né? Tem muita gente que começou quando o 3D era full, só existia isso, né? 3D Max, Maya e algum outro software 3D mais vintage aí. Essa galera que ainda continua, né, nessa escola do 3D original aí, os caras continuam trabalhando com o 3D Max porque ele é um puta de um software. Só que ele é um software complicadíssimo de você aprender. Né? Eu acho o workflow dele meio engessado. Engessado pra cacete. Cara, eu conto isso pra todo mundo. Uma vez eu já tava, assim, muito bom no Cinema 4D. É um cara que já me considerava um cara que entendia completamente um workflow de 3D. Independente de software, né? E aí eu consegui uma licença de estudante do 3D Max. De 5 anos eu consegui com a Autodesk. Caramba. 3D Max Studio, coisa mais linda, fullzão, podia baixar e fazer à vontade, sem marca d'água, sem nada. Aí baixei o negócio, instalei. Velho, eu não conseguia fazer nada. Simplesmente travei. Eu falei, caraca, velho, esse software... Se sentiu iniciante. Não conseguia fazer nada, não conseguia colocar uma câmera na cena, não conseguia fazer porra nenhuma. Velho, esse software não é pra nossa geração, saca? Vamos dizer assim. Tipo, ele é uma coisa, ele é muito complicado para você chegar em coisas muito simples. Eu não sou, desculpa para quem está ouvindo aí, artista 3D, eu não sou um cara full 3D, eu não entendo muito bem de 3D. Eu falo mais da minha experiência mesmo. Talvez eu esteja cometendo alguma gafe aqui, então vocês me corrijam aí nos comentários se estiver acontecendo isso. Mas eu imagino que o 3D Max ele é muito mais capaz do que o Cinema 4D em várias coisas, né? Até porque ele tem mais tempo de casa. Mas ainda assim, o 3D Max ele é um software 3D para publicidade, né? E é uma publicidade mais cartelada, mais varejo mesmo, né? Ele sempre foi usado muito para isso, apesar de ter muita gente que faz coisa cabulosa no 3D Max. E o Cinema 4D ele veio para meio que fazer assim, olha, já que vocês querem usar para varejo, para motion, usa o nosso software onde você cria as coisas com um clique, né? Pois é, muito mais fácil. Muito mais fácil. Continua sendo difícil, né? A curva de aprendizado entre o Cinema 4D e o After Effects, por exemplo, é bem acentuada, saca? A galera que sai do After e vai pro cinema apanha um pouco. Mas se o cara sair do After e ir pro 3D Max ou pro Maya, cara, a queda apanha mais ainda. A queda é vertiginosa. E, cara, eu saí do Cinema 4D e do After e fui pro 3D Max, eu desinstalei o software em 15 dias. Falei, não, você tá louco. Com a licença. Foda-se a licença free. Eu não conseguia fazer nada, cara. Simplesmente não conseguia trabalhar, saca? Ficou agoniado. Fiquei agoniado. Eu falei, não, isso aqui não realmente... Porque eu queria testar, né? Eu queria ver se o software ele poderia me dar alguma coisa diferente do Cinema 4D. Eu não sou nenhum mestre no Cinema 4D, né? Claro, tipo, estou aprendendo até hoje o Cinema 4D. O Cinema 4D é um software extremamente complexo quando você começa a aprofundar nele.
Assim como o After Effects também, né? A gente às vezes acha que domina o After Effects, mas a conversa, o After Effects é um software extremamente complicado. Sempre tem coisa que a pessoa não sabe. Sempre, cara, sempre. Velho, toda vez que eu, tipo, gravo uma aula, gravo um tutorial, às vezes eu tô aqui brincando, fazendo algum projeto, eu vou falar, caralho, velho, tipo, eu não sabia disso. Normal. E aí, tipo, ou seja, né? Não tem como a gente saber tudo. Eu achei que ia dar certo, mas não deu muito certo, não. Acabei. Daí no final das contas, hoje em dia eu faço só renders em 3D. Faço o modelinho e faço o render que alguns clientes pedem, mas a animação no 3D, zero. Você tá full After Effects, então? Full After. Não tá usando mais nenhum tipo de ferramenta de animação? Tô mexendo no Animate, no Frame a Frame. Ah, é? Tá com Frame a Frame também? Eu fiz o cursinho lá do Baroni. Ah, Henrique Baroni, grande aí, Henrique Baroni. Aí já peguei umas manhas. Eu acho muito massa. É muito trabalhoso, mas eu acho muito massa. Cara, você tem tempo de vida pra aprender frame a frame ainda? Aprender a teoria já aprendemos, agora a gente tem que praticar e aperfeiçoar, né? Porque frame a frame é complicado. Muita gente me pergunta isso, saca? Tem muita gente que tem curiosidade com relação a isso. Será que vale a pena investir tempo aprendendo animação frame a frame? O que você acha? Você acha que vale a pena? Pois é. Cara, eu acho que vale porque é muito diferente da animação com keyframe. Tu faz coisas que não tem como fazer com keyframe. Com certeza. E eu me interesso bastante por essa animação mais clássica e personagens que não são rigados, sabe? Então... Você tem que ser ilustrador, né, compadre? Esse que é o tem problema, que ser, né? tem que ser. Tem que saber ilustrar. Por exemplo, eu não consigo. Né? É uma coisa que eu sou uma puta de um fanático por animação. Sempre, desde pequeno, sempre gostei pra caralho de animação, principalmente animação japonesa. E hoje em dia eu descobri por que eu gosto tanto de animação japonesa depois de trabalhar com motion. Não é por causa das histórias absurdas e tal, é por causa da dinâmica da animação. É uma dinâmica espetacular. E que não é uma coisa que, tipo, você estava ali assistindo Tom e Jerry e de repente você começa a assistir Dragon Ball Z, por exemplo, você começa a surtar, né? A diferença de dinâmica, né? Não é mais aquele plano lateral, né? Side-scroll, né? Assim, onde os personagens praticamente um 2.5. Exatamente. Tipo, aquele 2.5, o cara que só corre de um lado para o outro e no máximo dá uma corridinha, tipo, em volta de uma árvore, né? Você realmente tem movimento de câmera complexo. Isso eu acho que me pegou lá quando eu era pirralho. E o motion ele tem muito disso, né? Você tem muito desse plano de sequência, né? De mergulhar a câmera, de puxar, de fazer acontecer. E no caso da animação frame a frame atual, que no caso é onde você está inserido, né? Que é o motion, você vai usar a animação para motion. Eu não consigo, eu não sou ilustrador, sacou? Não consegue desenhar? Cara, eu já tive meus momentos de ilustração, só que quando eu era badeco, eu desenhava legal. Admito que eu era até promissor, mas eu resolvi largar de mão porque para eu investir nisso eu precisaria ficar muito tempo e eu não estava muito afim disso aí não, eu tinha mais coisa para fazer. E aí hoje em dia, quando eu tenho até uma mesa digitalizadora aqui da Wacom, tal, comprei à toa, comprei à toa, Veio com a licença do 3D Max. Falei exatamente. Eu falei, vou comprar essa porra, vamos ver o que vira. E abriu, não cheguei nem a abrir o Animate, né? Fui pro Photoshop, ver se eu fazia alguma coisa no Photoshop. Mais de boas. Fiz, saca? Não vou falar que não fiz, mas o trampo é tão absurdo, cara, que eu falei, cara, isso não é pra mim. Praticamente aprender de novo. Né? E outra, né, cara, tem que ser ilustrador. O lance da animação frame a frame, pra mim, o grande gap é que você vamos dizer que a gente tem duas classes de animador frame a frame. A gente tem o cara que é o animador frame a frame, e tem o cell animator, né? Eu poderia ser um cell animator, que é o cara que faz animação de líquidos e splashes, efeitos, fumacinha, tudo que é tipo amorfo, né? Que não tem forma. Talvez eu conseguisse fazer isso se eu estudasse um pouco mais de frame a frame. Talvez um dia eu ainda enverede por essa linha, mas animar personagem, cara, que nem o Henrique Baroni, por exemplo, faz, você tá doido. Não... Aí fodeu. Aquilo ali não dá não. Mas você pegou a manha? Como é que é? Não, até peguei, porque eu desenho desde pequenininho. Acho que todo mundo desenha desde pequenininho, né? Mas eu sigo até hoje. Eu sou um aspirante a ilustrador aí, né? Tipo, estamos tentando. Até esse é um dos motivos pelo qual eu desisti do 3D, porque
3D, After, ilustração, instrumentos musicais, e é muita coisa. É impossível fazer tudo isso. Tu tem que desistir de alguma coisa. Tem que começar a selecionar. Infelizmente, né? Não é que eu não goste do 3D, eu gosto, eu acho muito legal. Mas se for para escolher entre o 3D e o Motion 2D, eu vou ter que ficar com o Motion, vou ter que abandonar alguma coisa, né? Isso é legal também, né? Porque, tipo, você ter esse tipo de consciência de que, olha, não dá para fazer tudo, né? Eu preciso escolher aquilo que às vezes eu tenho mais afinidade ou porque eu gosto mais e tal. Isso é importante também para uma carreira, né, velho? Porque senão a gente fica querendo fazer tudo e não faz porra nenhuma, né? Que é exatamente o que o meu curso da faculdade queria fazer, lembra? Queria fazer de tudo, mas no fim não fazia nada. Exatamente. Ensina tudo ao mesmo tempo, né? Tudo picadinho e no mas final... Mas não fica bom numa coisa só. Exatamente. Eu sou doido com o ZBrush, por exemplo, para fazer escultura. Eu acho do caralho o ZBrush. É um software assim que eu tenho até uma facilidade para mexer com ele, mas eu não encaro ele mais, saca? Eu já tentei de tudo para conseguir ficar bom no ZBrush e falo, cara, não é para mim. E, tipo, deu de cara no muro. Vai lá e tenta, ou seja, né? Eu já tirei para todos os lados assim para ver as coisas que eu poderia acrescentar como atributos dentro da minha, né, das minhas skills, né, das minhas habilidades como motion designer, né? E eu, cara, eu não tenho o menor remorso de remover as coisas que realmente eu vejo que não tem futuro. Tipo, 3D Max, Maya, animação de personagem é uma coisa que eu não aturo também, saca? Mesmo no After Effects eu não aturo. Não consegue. Não é que eu não consigo, eu não gosto, saca? Quando eu faço, eu tenho peças com animação de personagem, mas eu não gosto de fazer. Eu acho muito... Não é a tua praia, né? É muito chato, cara, saca? Meio trabalhoso. Exatamente, é muito trabalhoso, né? Porque exige um tipo de técnica e às vezes as pessoas acham que não, mas animar personagem, mesmo para motion design, é outro mindset do que fazer diferente. Do que fazer uma peça de motion comum, né? Você vai animar pose to pose, é bizarro. E apesar de eu gostar assim de algumas coisas de personagem e fazer às vezes um rosto, tá, um olho piscar e fazer umas coisas assim, uns experimentos que às vezes eu acabo fazendo, animar o corpo dos caras é uma coisa assim que eu sabe? Um walk cycle e mãozinha pra cá, mãozinha pra lá. Nossa, cara. Tudo sincronizado. É muito foda. E eu acho foda quem faz isso com maestria, sabe? Eu acho que o cara que vai lá e fala, não, eu faço a porra, eu gosto pra caralho de fazer. Fala, esse é o cara. Com certeza. Porque, puta, é difícil pra cacete, dá trabalho pra caramba, custa caro, né? Não sei se todo cliente paga o preço justo por isso, imagino que não, né? Provavelmente não, eles não fazem noção da diferença, cara, né? Os caras acham que para animar uma bola passando na tela e animar um personagem é o mesmo trampo. Sei que quando eu vou orçar aqui trabalhos, com certeza varia se tem personagem ou se não tem. Você chega a animar personagens full dentro do After, né? Fiz uma vinheta esses dias que era 30 segundos de personagem, 3 personagens na tela. Foi um sufoco. Cara, eu assim, toda vez que chegava orçamento aqui no estúdio com isso, a gente precisa de um personagem e tal, eu já chegava e falava assim, olha, vamos arrumar uma outra solução para isso aí. Também já fiz dessas. Bom, os caras pedem em uma semana me ver um vídeo de 1 minuto com os personagens. Passarinho, o cara chegando, cumprimentando o outro. Não, vamos arrumar uma outra solução, porque olha, primeiro, o orçamento vai ficar alto, mas no fundo é assim, tipo, não faz isso, eu não tô afim de fazer isso, saca? Se dá pra desviar, porque assim, você consegue fazer a gente pode conseguir algumas soluções paralelas, né? Às vezes não vai dar mesmo, mas às vezes eu já consegui pegar jobs assim que tinham diretrizes bem sólidas só para personagens e conseguir mudar tudo para um motion mais com grafismo, iconografia e tal, e funcionou e ficou maravilhoso, ficou ótimo. O cliente pirou. Sim. Às vezes acho que apareceu 1 ou 2 personagens na tela lá e tal, mas fazendo coisas muito básicas. O custo ficou muito menor, né? E eu não tive o desprazer de fazer aquilo que eu não gosto de fazer. Que pra mim, esse é o importante, né? Eu falava, beleza, eu vou ganhar às vezes aí uns R$1.000, R$2.000 a menos, mas eu não vou ficar ali fazendo uma coisa que eu realmente não gosto de fazer. Porque fazer o que o cara não quer fazer, uma hora cansa. Tá doido, velho.
Eu até faço, né? Porque a gente tem que se sustentar, certo? Você tem que pagar as contas. Mas se der para escolher... Se der para escolher, se você conseguir negociar com o cliente, eu faço... Não dá para mentir para ninguém e tal, que eu só faço os jobs da minha vida, não é assim, né? Sei lá, 80% do que eu faço... Ninguém faz isso. 80% do que eu faço são coisas que não vão pro meu portfólio, não tem jeito. Mas acho que sim, de 10 jobs, uns 8 eu brigo para ser o job da minha vida, vamos dizer assim, né? Tipo, olha... Tem que convencer o cliente. Porque esse convencimento é uma educação, né? Às vezes o cara, tipo, eu falei até para você em off, apesar de Goiânia ser uma capital, Goiânia não é uma cidade tão grande assim. O nosso mercado de motion aqui é pequenininho, é uma coisa bem mais varejo mesmo, saca? Coisa full varejão. Nada contra o varejo, tá, galera? Na internet a gente sempre tem que fazer esses adendos, né? Porque as pessoas se ofendem muito fácil. Nada contra varejo, tá? Eu faço varejo quase todo dia. Às vezes tem que fazer varejo mesmo, porque varejo dá dinheiro. Mas não é minha praia, saca? Eu não gosto. Eu gosto de fazer motion mesmo, de fazer animação que dá trabalho, contanto que não seja com personagem. Então, assim, é uma parada que quando você negocia com o cliente, às vezes para direcionar o cliente com um certo viés que você curte, às vezes você está reeducando o cliente também, né? Porque o cliente, cara... Pelo menos aqui em Goiânia, ele não vai me pagar o preço que vale pelo que ele está me pedindo para animar um personagem, saca? Sim. Não sei em Caxias do Sul como é que é, mas aqui, pelo menos, geralmente não paga. Aqui o valor é bem abaixo de Porto Alegre, São Paulo, mas não é tão baixo assim também, então dá para ficar de boa, sabe? Qual que é o prazo médio aí que vocês têm mais ou menos aí eu não vou perguntar valores, mas um prazo médio que vocês têm para fazer uma peça de motion, mas é de 1 minuto? É muito variável, depende muito do cliente. Tem uns que pedem 1 semana, tem uns que dão 1 mês, né? Mas... O cara que... varia muito, aqui não tem padrão nenhum, assim. Os clientes, como eles, que nem eu falei, eles são poucos e tem pouca gente que faz... Então não tem um mercado bem estabelecido de valores e prazos, sabe? Inclusive isso favorece vocês também, né? Até que sim, a gente pode negociar mais, né? Já que eles não têm orçamentos concorrentes. E criar também um patamar, né? Porque se você está numa cidade, num certo porte e não tem muita competição, você meio que pode educar o mercado à realidade do que ele deveria ser. Né? Tipo, com certeza lá no início a gente cobrava muito menos do que cobra agora, claro. Assim, né? Não tinha nome, não tinha portfólio, mas aí agora foi crescendo. Rapaz, eu no início de carreira, como editor, pegava 40 horas de material para transformar em 1h30, 2 horas e cobrava R$1.200. É um absurdo. Nossa. 40 horas. Quanto tempo de trabalho da barra? Uns 3 meses. É uma coisa assim, surtada, sabe? Nossa Senhora. Daí passava fome. Né? Como é que faz, né, velho? Beleza, você olhar na época, tipo, 7, 8 anos atrás, o custo de vida era muito menor, tá? O dinheiro valia mais, mas mesmo assim era muito pouco, saca? E aí eu achava muito. Mas isso é o quê? É uma questão de você não conhecer o mercado, né? Na época eu conhecia e não sabia quanto valia de fato. Pô, tá louco, filho? Você pegar 40 horas de material e transformar em 2 e cobrar R$1.200, você tá doido, cara? Você tá pagando pra trabalhar, velho. Vai, sabe que tu falou que não gosta de animar personagem, né? Eu não gosto de editar captação, de fazer corte, juntar... Isso aí também eu detesto. Aliás, eu já parei com isso. Já faz... Cara, deve fazer uns 2 anos aí, talvez, uns 3 anos, que eu não pego em edição live action, saca? Tipo, captação. Parei mesmo. Eu fazia muito lá na agência que fazia o varejo, né? Tinha que fazer. VT, né, cara? VT, mas hoje eu não consigo mais. Não consigo. Eu como eu comecei como editor, as primeiras coisas que eu editava era casamento, né? Clássico. O clássico casamento. Não fiquei muito tempo não em casamento, acho que eu editei uns 3, 4 casamentos, depois eu já caí para making off de moda, e aí VT de TV e tal, e aí, né, surgiu o motion design. No início o motion ainda era meio fraco, assim, no meu caso, mas aí na verdade eu comecei com mapping, né? Então já foi assim meio para uma parte de mercado muito especializada, que era video mapping, e aí eu comecei a entrar no motion sem querer, né? Como todo mundo, né?
Foi, tipo, era editora e começaram a pedir videomapping pra gente fala, caralho, que porra é essa videomapping? Aí levantaram a mão aqui dentro do estúdio, né? Tipo, eu, meu irmão e o nosso sócio aqui. Quem pode aprender cinema 4D pra fazer videomapping nessa porra desse estúdio? Aí eu falei, não... Pode ser eu. Levantei a mão, posso ser eu aqui, né? Beleza, eu aprendo essa porra aí e faço. E eu já tinha aberto o cinema 4D antes de olhar e falar, nossa, velho, esse software é ridículo de feio. Ele é feio mesmo. É feio, eu falei, não vou trabalhar nisso aqui não. E aí acabou que sobrou pra mim mesmo. E aí eu aprendi, e aí eu entendi que, né, trabalhando com mapping lá, eu comecei a entender algumas coisas sobre animação. Eu falei, peraí, isso aqui tem futuro, saca? Isso aqui é mais divertido do que... isso aqui é mais divertido do que edição, saca? É mais divertido do que editar making of moto, editar institucional, saca? Nossa, tratar a imagem. Não, e pelo amor de Deus, ficar editando entrevista, não tem a menor paciência com isso, saca? Eu também não gosto, não consigo. E vocês fazem isso ainda? Vocês têm esse tipo de demanda aí? Cara, já nos pediram, mas eu já não quis fazer também. Já começou a selecionar o... Acho que já chegamos num ponto onde a gente não pega coisas extremamente que não queremos fazer, sabe? Isso é legal também. O lance de você definir até a direção de portfólio, né? Que é uma parada que... Porra, é essa? Peraí. Que barulho bizarro aqui. Pois é, eu tô ouvindo, tô. Tá ouvindo? Parece uma guitarra. Deve ser algum vizinho. Eu vou deixar isso na live. Deve ser algum vizinho Vou deixar isso no podcast. Deve ser algum vizinho com furadeira aí. Meu Deus. Os caras ligam sabadão, hora dessa, porque eu nem sei que horas são. Penso que o Lameck tá lá na festa e tu aí ouvindo e eu ouvindo furadeira aqui. É foda. Não é fácil gravar conteúdo não, velho. Tipo, a galera acha que é fácil, que a gente tá nos cofres fortes, né? Que não tem barulho tá num estúdio. Rapaz. Porque assim, eu reformei a sala aqui. E aí, tipo, eu tive que tirar as espumas e tal. Ainda não coloquei as espumas de volta. Na verdade, eu nem vou ficar nessa sala aqui mais. Então, tipo, até meu áudio vai ficar diferente nesse podcast por causa disso. Tá em transição. Tem as espuminhas e tal, mas isso não veda porra nenhuma. A espuma só tira eco. Sim, sacou? É só pra melhorar o som dentro da sala. Exatamente. Então não isola nada. Então, às vezes como o isolamento acústico é muito caro, né? Às vezes eu tô aqui gravando tutorial, gravando aula, alguma coisa assim. Vaza o som. Podcast mesmo. E aí eu tô gravando aqui, eu tenho, né, o meu retorno aqui no fone de ouvido. Aí o cara tá ali na calçada, ali batendo um papo. Meu microfone tá pegando. Eu tenho que parar e ficar esperando o cara parar de conversar ali na frente pra eu continuar gravando aqui. É foda. É complicado. É foda. Gravar conteúdo não é fácil, não. Aqui é trash. Mas aí, Felipe, é o seguinte. Você estava falando sobre o lance de vocês trabalharem aí em Caxias e tal, né? Vocês nunca pegaram nenhum tipo de cliente fora do estado aí de São Paulo e tal? Vocês nunca fizeram esse tipo de como é que se diz? De prospecto, né? De clientes de outros estados? Sim, a gente já fez. Tipo, de todas as áreas, né? De motion, de web. Volta e meia aparece clientes de outros estados por site, pelo Facebook, volta e meia aparece. A maioria ainda é daqui, infelizmente. Mas a gente está com o plano de tentar atacar mais as capitais, né? Tentar conseguir cliente de fora, porque uma hora vai acabar os clientes aqui também, né? Porque provavelmente a maioria das pessoas não sabe, mas Caxias é uma cidade metalúrgica. Então tem muita fábrica. E fábrica não se interessa por essas coisas, né? Tem que ser um varejo, um comércio... Eles não divulgam na televisão assim, né? Fábrica pede no máximo um render 3D das peças que eles fazem lá. Então a gente tem esse problema aqui em Caxias, sabe? Mas a gente tem parceiros em Porto Alegre, por exemplo, que fazem o meio campo pra gente. A gente faz trabalhos pra lá também. E o mercado rio-grandense é bom, cara, pra essa área digital? No geral, assim? Vocês sentem que ele é bom ou... É que eu não tenho muito parâmetro, né, para comparar com São Paulo e Rio, mas eu acho que é bom o suficiente. Assim, comparando com Goiânia, não sei, Nordeste, esses que devem ser um pouco menor, acho que aqui ainda até que é ok, sabe? Aqui, eu falo mesmo que Goiânia assim, tem muita agência, como todo lugar tem, né, agência de publicidade, tem produtora pra caralho também, produtora pra caramba. Mas o mercado em si, ele não é legal, saca? E quando eu falo que o mercado não é legal, não é que ele que você não tem job, não é isso.
mas é porque ele não paga bem, né? E geralmente os jobs não vão para o portfólio. Pois tem esse problema aí, né? E aí, isso pra mim é uma puta gafe, saca? Eu sempre fico puto se eu preciso colocar minha mão num trabalho e ele não vai para portfólio. Apesar de ser uma coisa comum, tá, galera? Isso não é nenhum tipo de problema que só eu tenho. Todo mundo tem isso, todo mundo passa por isso. Geralmente a maioria faz isso. Inclusive até o Thiago Maia da Cook Studio de Londres, ele fez uma palestra, não sei se ele faz isso frequentemente, mas ele fez uma palestra um tempo atrás sobre os jobs que sustentam o estúdio dele, sacou? Acho que é tipo Demo Reel Monster, uma coisa assim que ele fez lá, não lembro direito o nome. É um demo reel só com os piores trabalhos que eles têm, que nunca vão a público, mas são os jobs que pagam as contas da empresa. Que segura a empresa viva, né? E o cara tá lá em Londres, né? Então isso é uma realidade que não é só brasileira. Não, né? Provavelmente a maioria dos estúdios é assim, né? Tipo, a gente vê os trabalhos muito foda sendo colocado ali no Vimeo, mas tem outros 20 que não vão pro Vimeo e que estão pagando as contas daquele lá, talvez. Exatamente. Porque se você ficasse dependendo só do trampo perfeito, né, pra se sustentar, você tava ferrado, né? Com certeza. Não faz varejo não pra ver, né? Dá dinheiro, né? Porra, tá louco, cara? Tem amigo meu que os caras bamburra de ganhar dinheiro com varejo. Só que o cara tem o lance é o cara assim, eu acho que o profissional, motion designer, por exemplo, ele tem que se posicionar no mercado, né? O que é que você quer afinal, né? Tipo, você tá afim só de ganhar dinheiro, então vai pro varejo, velho. Você tá afim às vezes de ter uma carreira, às vezes de ter um estúdio, de ter às vezes uma produtora, ganhar um certo nome, então você vai ter que meio que mesclar aí varejo com portfólio, né? Ou seja, com peças que realmente mostrem... Chamem atenção e mostrem chamem atenção, às vezes para pegar um freela lá de fora, para pegar um freela às vezes numa cidade maior e tal. Agora, se você quiser virar full artista, você vai ter que ser, tipo, sei lá, um gênio e vazar do Brasil. Né? E ainda assim vai trabalhar pra caralho, né? Porque não é fácil. Se a gente pegar lá, né, o mercado americano, lá o mercado europeu. Que a gente sempre usa, que é europeu, que a gente sempre usa como referência, né? O que a gente vê muito no Vimeo e tal. Aqueles caras trabalham pra caralho, saca? Com certeza. Os caras, eles trabalham demais. Talvez eles não trabalhem tanto como no Brasil, porque no Brasil a gente trabalha mais horas por semana, né? Mas os caras trampam, velho. Não é brincadeira você animar do nível ali do Ariel Costa e desses caras aí de Sander Van Dijk. Você tá doido. Os caras trabalham demais da conta. Uma coisa, aproveitando esse assunto de portfólio e jobs ruins, que volta e meia tem essa discussão por aqui, quando aparece um cliente com um briefing que, das duas uma, ou o briefing é bom e eles querem pagar pouco, ou o briefing é meio ruim e a gente queria dar um up nele, sabe? Tipo, o quanto será que valeria a pena a gente desgastar mais tempo em cima de um trabalho que pagou pouco só para ele ficar melhor e ir para portfólio, ou se tu só faz e larga pelo dinheiro, sabe? Sempre fica essa linha tênue. Talvez seja por isso que existem de vez em quando a gente vê as versões do diretor, né, de alguns jobs, né? Tipo, o cara diretor seria nós, né? Eu, você, né, os caras que produzem. Então seria tipo, sei lá, o VT de fulano, director cut, né? Tipo, seria dar um upgrade na animação. A gente já fez isso aqui, de fazer assim, tipo, o cliente pediu uma certa coisa, a gente fez exatamente aquilo que ele pediu, ficou do caralho. Aí o cliente altera o briefing no meio quando a animação já está pronta, certo? Só para foder o cara. Só para foder. Aí a gente olha para o cliente e fala assim, beleza, você quer que altere tudo? Mas essa é a versão que a gente vai usar no portfólio, sacou? Uhum. Que é a nossa versão, essa é a versão que você pediu, é a versão que a gente fez e concordou em fazer. Então essa versão é a nossa, essa é nosso director cut. Então a gente pega e põe ela no portfólio. E aí, velho, o cliente pode retaliar o trabalho à vontade, porque essa versão intacta, vamos dizer assim, ela vai ficar no nosso portfólio daquele jeito. Eu já fiz isso mesmo, de chegar para o cliente e falar assim, olha, desculpa, mas eu gostei pra caralho dessa primeira versão, então eu vou ficar com ela para o nosso portfólio. Tem problema? O cliente, não, pelo amor de Deus, né?
Porque o cara vai Pelo mexer, amor de Deus. porque o cara vai mexer mais 15 vezes ainda no material. Aí já era, né, velho? Aí nunca mais vai ser. Nunca mais, não tem jeito. Eu já tive trabalhos que eram, sabe, tipo, não obras-primas nem nada, mas eram trabalhos bons num primeiro momento que foram transformados assim em coisas horrendas no final por causa disso, de cliente, de agência, Das alterações. de alteração. Inclusive um brother nosso postou essa semana, lá de Porto Alegre, o Ricardo Mendes, você conhece ele? Da Abissal.tv? Não sei se conheço. O Ricardo Mendes, ele é de Porto Alegre, ele trampa sozinho e tal, da Abissal. E ele postou, inclusive, isso. Ele falou que, tipo, clientes, né? Tipo, agências aprovem o roteiro com o cliente antes de Começar a fazer. Porque é uma parada muito recorrente, né? Tipo, já aconteceu isso comigo com a Coca-Cola, cara. Trampando com a Coca, de a gente ter um roteiro, fazendo quase um documentário pros caras, assim, e com motion. Aliás, eu acho que essa porra foi toda em motion design, saca? Caralho, foi trampo pra cacete na época. E era tudo 3D, tudo cinema 4D, tinha um pouquinho coisa só de after. Misericórdia. E os caras, e era um vídeo assim de 3 minutos, 4 minutos. E os caras, quando tava quase pronto, faltando uns 2 dias pra eu terminar, os caras mudam o roteiro inteiro. Os caras acrescentam 3 páginas assim, de roteiro. Subtrai 2, 3. Como que faz, hein? Não, virou uma guerra, né, cara? Eu nem lembro mais como é que a gente resolveu essa situação. Eu lembro que na época eu falei assim, cara, esse job aí já era, tipo, agora abraça e reza, porque, fudeu, como é que faz? O prazo não era grande coisa, o prazo era curto. Então é uma parada que rola, né? É uma parada que cliente tem essa... A agência tem, às vezes, esse viés de eles fazerem um roteiro primário, mandar para a produtora, no caso, tipo o estúdio, tipo vocês, aí vocês passam um orçamento e eles nem aprovaram o roteiro ainda com o cliente. Depois, quando chega para vocês fazerem, vocês já estão fazendo, os caras vêm com a bomba na mão, totalmente diferente. Mudou tudo o roteiro, fica muito mais difícil, já está orçado. Né, velho? Combinado é combinado. Não sei se já rolou isso com vocês, de alteração tão profunda assim de briefing e de roteiro. Já deu, mas a gente teve que dar uma segurada, assim, tipo... Então, a gente aprovou aquilo lá e vamos ter que fazer aquilo lá, ter que mudar um pouquinho, mas sem sair muito fora, né? E o cliente topou? Topou. Ainda bem, né? Essa é uma coisa que a pessoa tem que fazer às vezes, né? Que é convencer o cliente de que a ideia dele não é a melhor, né? Por mais que ele ache, tipo... Por isso que ele está pedindo pra gente, a gente que deveria ter mais conhecimento e mais saber melhor o que fazer, né? Então eles deviam confiar mais na gente, né? Tem clientes que não confiam. Mas acabam confiando na agência, por exemplo, né? Os caras tem cliente que deixa tudo na mão de agência de publicidade. E a agência é um negócio assim, ó, eu não sei se vocês sabem, se as pessoas que estão ouvindo sabem, nos Estados Unidos, por exemplo, a agência está acabando, tá? É um negócio que está desaparecendo nos Estados Unidos. O Chris Do já comentou sobre isso lá no The Future. Para quem não conhece o Chris Do, eu vou deixar um link aqui embaixo do canal dele no YouTube, que é o é bem legal. Que é The Future, que é do caralho. E ele é o cara que é o criador da Blind, que se eu não me engano é o primeiro estúdio de motion dos Estados Unidos, talvez ali na mesma época do MK12, né, do MK12. Então ele assim, é o cara pioneiro nessa área de motion design nos Estados Unidos. Ele é um designer. E o Chris Doyle fala, olha, cara, a agência de publicidade está acabando justamente por causa do modelo de negócio. Porque os caras, eles praticamente são o próprio cliente, né? Vamos dizer assim, o cliente passa para eles a responsabilidade de uma campanha inteira, né? Mas aí, cara, você percebe a timeline, né? Você tem um cliente de um lado, você tem a agência no meio e você tem você do lado de cá, que é o produtor, né? A agência, na verdade, é a que manda, é a que produz tudo. Só que a agência precisa provar com o cliente e você precisa provar com a agência. Essa porra não funciona, velho. Saca? Demora muito, cara. Burocracia. É muita burocracia. E aí, às vezes, a agência tá lá com um monte de coisa pra fazer e aí tem um cliente, os caras, não, escreve essa porra desse roteiro, manda pra produtora lá, os caras fazem essa animação aí. E aí a gente joga lá na mão do cliente e vê o que vira. Aí você faz a animação inteira lá em 2, 3 semanas, passa pros caras faz roteiro, às vezes, o cara faz a animação inteira de locução, manda pros caras, os caras pedem para regravar tudo.
Não funciona, velho. Aí o que os caras estão fazendo lá fora? É um processo gradual, mas que o Chris Do já falou que está acontecendo. Eles estão colocando em loco. Eles estão fazendo... As empresas, as grandes empresas, tipo, sei lá, Coca-Cola, Nike, Airbnb, os caras estão pegando a galera de motion e trazendo para dentro da empresa. Sacou? Para produzir in-house essas peças. Ao invés de ficar passando na mão de agência, isso aqui os caras estão abrindo estúdio de design, estúdio de motion, estúdio de ilustração, estúdio de... Porque eles já têm uma área de marketing, né? Toda empresa grande tem área de marketing interno. Sim. Então, por que não ter uma área de produção de conteúdo interno? De criação de motion, de outras coisas lá dentro também, né? Então, parece que eles estão fazendo isso lá e várias agências já estão começando a perder, inclusive, funcionários por isso, né? O Chris Do, inclusive, fala que um funcionário da Blind dele, lá, um cara que ele achava do caralho, lá, um artista que ele respeita muito, saiu da Blind e foi para, se não me engano, para Airbnb e tá ganhando tipo 3, 4 vezes mais do que o Chris Do pagava para ele. Tá? O Chris Do fala isso, falou, velho, o cara saiu daqui, tá ganhando tipo 4 vezes mais, trabalhando menos, né? Porque a Blind é quase uma... Ele é um estúdio, mas hoje em dia já nem é, mas já é uma puta de uma agência, né? Acho que é por isso que ele estava, inclusive, falando isso, porque ele estava falando já que o tipo de negócio que ele exerce já está com os dias contados, né? Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. E aí, se não for isso, ou seja, dos caras irem em loco para as empresas, os caras sustentam o negócio através de estúdios, como é o seu caso aí, como é o meu caso aqui, né? Então, o cliente vai ser cliente direto, né, que a gente chama. O cliente vai chegar diretamente em vocês aí da Serbo, diretamente em nós aqui do Layer, para pedir certas coisas. É isso. Não vai ter mais a agência intermediando esse processo e causando esse tumulto todo, porque, cara, olha, pode parecer meio tendencioso o que eu vou falar, mas é verdade. Verdade assim, porque eu trabalho com isso há tanto tempo, né? Não sou nenhum veterano nem nada, mas eu trabalho isso pelo menos há uns 7 anos aí, e toda vez que eu trampei com a agência, deu rata, deu merda. Toda vez que eu trampei com um cliente direto, era rápido e rasteiro para resolver. Aqui tem um step ali no meio de aprovação e alteração que não precisaria existir. Exatamente. Né? Então, são muitos passos de aprovação quando a agência está no meio, saca? Você tem o atendimento aprovando, você tem o não sei o que, o diretor de arte da agência aprovando, você tem o não sei o que, designer aprovando, não sei o que, para depois mandar para o cliente. Aí lá no cliente, às vezes, tem mais 3, 4 pessoas para aprovar. Velho, essa porra não anda. Saca, não anda. No fim das contas, a agência pediu uma alteração que o cliente nem queria. Eles só se meteram o bedelho. Exatamente. E, inclusive, isso que você falou é do caralho, porque já aconteceu isso comigo. Eu fiquei tão puto. Cara, da agência fazer uma correção. Eles mandaram um vídeo pro cliente, né? E aí me pediram uma correção. Assim, uma correção dificílima de fazer. Tanto que eu até questionei na época. Falei, caralho, mas você trampa... Você tem certeza? O cliente já pediu? Não... O cliente não quer, ainda não viu e tal, mas a gente vai pedir essa correção porque certeza que ele não vai querer. Aí fiz a correção, o cliente adorou e xingou a agência porque eles me pediram a correção que eles queriam. Fala assim, não, me manda aquela versão que você já tinha me mandado lá, tá bom, então, porque o cliente aprovou. Vai, porra, pelo amor de Deus. Mas tu acha que isso vai acontecer no Brasil também, será? Cara, é uma tendência, né? É uma tendência, porque, tipo, nosso mercado é um reflexo do mercado americano, saca? Então, tipo, com 10 anos de atraso. 10 anos de atraso. Então, uma hora ou outra, tipo, a gente ainda tá engatinhando aqui no mercado de motion, né? Beleza, em São Paulo é diferente, tal, Rio, não sei o quê. Mas em última análise a gente ainda está começando nessa vibe de motion design. Nossos profissionais, apesar de a gente na verdade assim, a gente é muito mais especializado em 3D, por exemplo, do que em motion design. A gente tem animadores 2D muito melhores do que motion designers. Então você vê que é uma área que ainda está começando assim a ter expoentes, né? Porque não é rápido assim, né, velho? Não é de 5 anos pra cá que você vai começar a brotar gênio aqui de animação, de motion, né? As pessoas têm que estudar. Então acaba que se a gente colocar aí mais ou menos na mesa, eu imagino que daqui a uns 5, 10 anos a gente vai começar a sentir alguma coisa parecida com o que o Chris Do tá falando lá.
Porque isso é uma questão mesmo de posicionamento de mercado das próprias empresas, vai ficar mais barato para elas, sacou? Não é uma questão só de gosto. Elas não vão ter agência no meio e isso é um custo menor para elas. Sim. E aí acaba que... Comissão. E acaba que acontece? A gente ganha mais, né? Aqui no estúdio eu acho que eu diria que 80% dos clientes são direto e 20% de agência. 20%? A gente trabalha bastante com o cliente direto, na verdade. Legal, hein, cara? Isso é bom pra caralho. O tete a tete com o cliente é sempre melhor, né? Menos alteração. Menos alteração e, assim, é uma questão também de você tá lidando exatamente com o cara que é dono do material. Tipo, você não tá lidando com o intermediador, com o cara que acha, né, que é o dono do material, ou que acha, fica naquele achismo, não, eu acho que o cliente, não, eu acho que o cliente, não, eu acho que o cliente. Mas minha pergunta sempre foi essa, mas o que o cliente falou? Eu quero saber o que o cara falou, o dono do projeto falou. Não, quando a gente conversou com o cliente, eu acho que... Não acha, velho, você não pode achar. Eu acho que ele não vai gostar. Não pode achar. Nessa área nossa, qualquer keyframe que você tem que mudar é um inferno, sabe? Tem projetos que, puta, velho, os caras olham e falam, não, tranquilo, tira esse box daqui, ó, que tá no meio dessa paisagem, põe, não sei... Falou, velho, você tem noção do que você tá me pedindo? No trabalho que é fazer isso. Entrar nessa composição de novo, não faz isso. E aí quando você está com contato direto com o cliente e tal, né, você às vezes tem um pouco mais de controle sobre as informações, né, velho? Tipo, olha, o que é que você realmente quer, né? Você tem noção do que você quer, do quanto que custa aquilo que você está me pedindo, sabe? Você meio que consegue chegar num ponto de equilíbrio melhor entre preço, né, que ele pode pagar, versus aquilo que ele está te pedindo de verdade, né? E lembrando também que às vezes o que você cobra num job, às vezes a agência cobra um pouco mais quando passa o orçamento para o cliente, né? Para ela ganhar alguma coisa, né? E não ficar... E depois sempre pede para dar uma baixadinha. Exatamente. Para lucrar mais. E aí fica barganhando com a gente, né? Às vezes com freelancers, com estúdios, com produtoras, para a gente baixar o preço porque o cliente não aprovou, mas na verdade o cliente não está aprovando o orçamento deles, que inclui o nosso. Também, então nesse processo, assim, pelo que o Chris Doe fala, as agências de publicidade, elas começaram a ficar inviáveis lá, né, no mercado deles, porque o custo para você ter esse gerenciamento é muito maior do que você pegar esses caras tudo que estão dentro de uma agência lá e jogar eles dentro da sua empresa como funcionário, sacou? Fazer tudo direto. Ou então pegar e fazer assim, não, foda-se essas agências aí, a gente tem um marketing interno, contrata um estúdio para fazer as animações, pronto, resolveu. O marketing cuida da parte de criativa, não sei o que, o estúdio cuida da parte de produção, resolveu. Para que você precisa de um terceiro aí nessa conta, né? Então é isso aí, a gente está chegando aqui ao nossa 1 hora de podcast, passa rápido esse trem, né, velho? Puta merda. Pior que passou mesmo. Passa. Eu falo pra galera que 1 hora é rapidão. Filipão, valeu demais. Obrigado aí pela participação aqui no Anchor Point. Eu que agradeço, hein? É sempre um prazer aí trazer gente nova aí, às vezes, porque parece que tipo, que não tem gente trabalhando com motion no Brasil, né? Parece que só tem as pessoas que a gente conhece mais e segue mais no Facebook ou no Vimeo, não sei o quê. Isso não é verdade, viu, galera? Tem muita gente boa aí no Brasil. Às vezes a galera tá meio anônima mesmo por aí. É difícil. Meio no interior. É difícil, cara, encontrar. Eu tava conversando sobre isso outro dia aqui no estúdio mesmo, aqui no Layer, com a galera. Eu falei, cara, como é difícil você encontrar uma galera boa de motion no Brasil, apesar de existir, saca? Uhum. Porque se você cavucar e começar a ir realmente atrás, você acha e tal, né? Mas dá trabalho, cara, não é fácil não. Será que é falta de divulgação da própria pessoa? Né? Eu acho que cara. Eu acho que é uma falta de posicionamento mesmo do cara, às vezes na internet, às vezes não ir nos, vamos dizer assim, nos meios certos, né? Pra se divulgar e tal. Não entrar na comunidade, né? Exatamente. Aí o cara fica meio anônimo ali no rock, não aparece. Beleza, às vezes tem gente que quer, tem gente que não tem pretensão nenhuma de virar rockstar nem nada, mas por exemplo, eu que tenho o blog lá, né, que tenho o Layer, que procura as pessoas para participar de podcast, procuro para entrevistar e tal, eu não estou interessado só em entrevistar pessoas
que trabalham na gringa e tal. Estou interessado em entrevistar pessoas que trabalham em qualquer lugar, que sejam artistas bacanas, que sejam profissionais legais, que tenham alguma coisa para passar para a galera. Que as pessoas se identifiquem, né? Exatamente, se identifiquem. Já que nem todo mundo é gigante e foda. Exatamente. E aí quando eu esbarro, assim, às vezes com os caras, eu falo, caralho, velho, onde é que esse cara tava, velho? Até hoje que eu não conhecia ele. Como é que ninguém nunca me passou o link desse cara pra colocar, tipo, um vídeo desse cara lá no fluxo, lá no blog, pra entrevistar esse cara, pra chamar pro podcast. Então eu acho massa, assim, que por exemplo, quando você participou lá do Love Machine, né? Eu olhei e falei, caralho, velho, esse cara aqui, muito massa. Tem uma animação sua que eu curto pra caralho, que é aquela como se fosse um da fire, floresta? Da floresta. Achei aquela composição maravilhosa. Uhum. Animação fantástica. Eu vou até deixar o link aí. Deu trabalho. Dá trabalho. Assistam porque deu trabalho isso aí. Dá trabalho pra caralho. Eu vou até deixar o link dessa animação aqui na descrição do vídeo. Eu não sei se... eu sempre falo isso nos podcasts, tá? Porque às vezes eu não sei a sequência que eu vou lançar os podcasts, então... Eu sempre repito isso no final dos podcasts, porque eu não sei se eu consigo colocar vídeos e links e tal na descrição do SoundCloud, que é onde vai estar o podcast original, mas no YouTube vai estar lá esses links de coisas que a gente conversou aqui. E, velho, parabéns pelo job na parte de motion, valeu, bom demais, bom demais eu ver gente trabalhando aí. E obrigado pela participação. Você tem algum tipo de colocação final aí pra gente encerrar aqui nossa edição? Manda bala aí. Eu queria agradecer, né, o convite. Foi muito massa a nossa conversa. Deu pra trocar uma ideia legal, ver como é que é um pouco aí em Goiânia, aqui no Rio Grande do Sul. Goiânia, né? E espero participar mais aí do Layer Lemonade. Eu ainda sou meio anônimo na comunidade ali, mas volta e meia eu tô participando. E espero lançar mais trabalho bom esse ano, né? Isso aí, velho. Lembrando também, né, coisa que eu sempre falo para todo mundo que vem aqui, a hora que tiver a fim de participar de novo do podcast, é só cair para dentro, porque aqui não precisa ser sempre pessoas inéditas nem nada, a gente está realmente sempre conversando sobre motion, né? Então, quando quiser voltar aí, é só dar o toque, a gente tá com as portas abertas. Com certeza, um dia vamos voltar. Beleza, então. Valeu demais, Felipe. Galera, valeu, Dian. Pra quem tá ouvindo aí, não esqueça de dar se você estiver ouvindo no YouTube, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, de mostrar pra galera, porque feedback é sempre importante. Deixa nos comentários também aí se vocês têm algum tipo de dúvida sobre o que foi conversado e tal, se vocês querem algum tipo de informação extra a respeito, às vezes, do Felipe, a respeito de outros caras que estão nos podcasts também, de outros artistas. Se você está no SoundCloud também, não esqueça de compartilhar. Lembre-se que se você compartilha esse tipo de coisa, você está ajudando a gente que produz aqui no Layer a continuar produzindo, né? Porque se ninguém fala porra nenhuma, ninguém comenta nada, ninguém compartilha, parece que ninguém está assistindo, ninguém está ouvindo, né? Então é sempre bom você manifestar, olha, eu tô aqui, detestei o episódio, olha, eu tô aqui, adorei o episódio, seja lá o que for, né? Porque feedback é importante, seja positivo ou negativo, é importante pra gente saber que pelo menos vocês estão assistindo e vocês têm certa opinião a respeito daquilo que está sendo dito. Então não esqueçam de comentar, de compartilhar, de mostrar para pessoas que possam ter interesse em relação ao conteúdo que a gente está fazendo aqui. No mais é isso, a gente vai ficando por aqui então, nesse sabadão pós-carnaval. Tá de ressaca aí, Felipe, de carnaval? Já passou, foi uma semana pesada, mas acabou. Velho, eu voltei essa semana que parecia que eu nem sabia mais animar, velho, nossa senhora. Nossa, foi de quarta até terça aqui. Nossa, terrível Eu detesto ficar longe de tanto tempo assim do trabalho. Puta merda, parece que eu desaprendo tudo. Eu lembrava mais, né? Eu tava totalmente fora de ritmo. É isso aí. Galera, valeu, até a próxima edição e tchau, tchau. Valeu.